Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metas. Isso é um assunto muito importante e acho que você deveria. Vamos ficar comigo aqui mais um pouquinho, que é um assunto muito importante, tá? Qualquer coach que se preze, qualquer pessoa que faça mentoria, enfim, vai falar sobre metas. Então é sobre metas que eu quero falar com vocês hoje. E vou já te pedir, se você acha que esse assunto é importante, compartilhe aí com seus amigos. Depois você deve ver esse conteúdo também no YouTube. Então, se você está vendo já esse conteúdo no YouTube, compartilha com seus amigos, né? Curte o nosso canal no YouTube também e deixe o seu comentário a respeito disso, tá? Isso pode ser muito importante para você. Bom, primeiro ponto, vamos explicar por que uma meta é tão importante. Pessoas que não têm metas na vida são como um barco à deriva no oceano, no meio do oceano. Já dá para entender o que acontece, né? A pessoa não chega em lugar nenhum. Por quê? Porque nem um dia na vida ela parou para estabelecer o que ela queria de fato para a vida dela. Então, esse é o primeiro ponto. Qualquer pessoa que vem procurar fazer mentoria comigo, ou quando eu atendia como coach individual, né? Bom dia, meu querido amigo Heitor, tudo bem contigo? Bom dia, Gilmar, Jeff, Marga, meu querido primo lá de Cuiabá, o Jairo e a Esther Antônio, bom dia para todos vocês. Bom, então como eu estava dizendo, toda pessoa que me procura para fazer algum trabalho de mentoria ou de coach, seja o que for, mesmo quando eu atendia como coach individual, o primeiro ponto é você saber, você ter uma meta, você ter um ponto B, algo a você buscar. E você, aparentemente isso é algo óbvio, mas por mais óbvio que pareça, tem pessoas que não têm meta nenhuma na vida. E isso é péssimo, isso você não chega em lugar nenhum se você não souber para onde você quer ir. Mais ou menos aquela ideia de que quando a Alice chega na frente do coelho e pergunta para onde vai essa estrada no filme Alice no País das Maravilhas, né? Ela fala para onde vai essa estrada? O coelho fala, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Então qualquer lugar serve. Mais ou menos isso. A meta te direciona, a meta te dá um norte. Beleza, isso aí acho que todo mundo já sabe, né? Uma boa meta, ela tem que ser atingível, ela tem que ser factível, ela tem que ter uma data de preferência, ela tem que ser ecológica, ou seja, bom para todo mundo, ela tem que trazer bem-estar para as pessoas, enfim, todo mundo já viu falar sobre a meta, né? Tem que ser específica. Não posso falar eu quero ganhar muito dinheiro é muito relativo, né? Eu quero ganhar 50 mil por mês, ótimo, já temos um valor agora já determinado. Beleza, acho que isso é o básico de uma meta, acho que todo mundo já ouviu falar. Tem um processo chamado smartização de metas, ou metas smart, de inteligente, né? S-M-A-R-T. Cada uma dessas palavras significa como que uma meta tem que ter, né? Ela tem que ser atingível, você tem que saber mensurar uma meta. Enfim, beleza, isso é o básico de uma meta. Agora, o que eu quero comentar com vocês, algo que talvez não seja tão óbvio para todo mundo. Aconteceu comigo. Sempre que eu punho uma meta, 90% das vezes que eu punho uma meta, eu não atingi a meta. Olha que interessante. E o sucesso tem a ver com isso. Acredite, eu vou explicar. Bom dia para a galera que está entrando aí agora. Pessoal, compartilha aí entre seus amigos, isso é um assunto tenho certeza que é muito importante. Muitas pessoas precisam saber sobre isso. Sobre metas. Então, compartilhe com seus amigos aí. E se quiserem depois, podem deixar algum comentário. Na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Vamos lá. Como assim, Anderson? Você falou que você põe metas e 80% das vezes você não atinge a meta. Exatamente isso. Vocês acham que Usain Bolt ou qualquer outro cara de sucesso ficou bom porque ele colocava metas e atingia 100% das vezes? Não, não. Eu tenho, dentro do nosso processo de mentoria, do nosso processo de liderança, nós temos um excelente exemplo que é um dos maiores líderes do mundo no nosso modelo de negócios, que é uma pessoa chamada Tim Foley. E o Tim Foley comenta nos treinamentos dele que tem a mesma coisa como nós. A maior parte das vezes que ele colocava meta, ele não atingia. E aí você pergunta, mas eu não entendi o que isso tem a ver com sucesso. Exatamente por isso que as pessoas atingem sucesso, porque a meta te dá direção. Supondo que você, como diria Lair Ribeiro, você mira a lua e aí se toca para a lua. Na pior das hipóteses, se você errar, você está entre as estrelas. O que é pior? O pior é você não estar em lugar nenhum. Então, a meta, ela te dá a direção. Se você põe uma meta e você não atinge ela,
A medida do sucesso está exatamente entre quanto tempo você refaz o caminho e se recoloca em trabalho novamente. E é onde a maior parte das pessoas falham, porque elas põem uma meta, não atingem, o que é normal, totalmente normal, só que elas desistem, elas param. E às vezes não repõem, não entram novamente em ação. Então, pôr meta e não conquistar meta é muito comum. O que não é comum, onde te leva ao sucesso, é você não ter atingido a meta, pôr uma nova meta, pôr em trabalho novamente, fazer o trabalho, errar de novo, pôr a meta de novo, trabalhar de novo, não conquistar, colocar de novo, entende? É exatamente aí que mora o sucesso, exatamente nesse ponto, entre a maior parte das pessoas desistem. Porque veja, gente, quase tudo na vida tem uma receita de bolo para você fazer. No nosso modelo de negócio, é a coisa mais simples do planeta desenvolver a nossa atividade empresarial. Você troca de marca, economiza dinheiro na tua casa e ensina outras pessoas a fazer a mesma coisa. É a coisa mais simples do planeta, é o jeito mais simples de ganhar dinheiro que eu já vi na minha vida. Nem passar em concurso público é tão simples, nem programar computador é tão simples, nem peticionar, entender de direito é tão simples. É algo tão simples, tão óbvio que a maior parte das pessoas não fazem, porque não acredita que algo tão simples vai botar dinheiro no bolso dele. E é onde que acontece o problema? As pessoas põem meta, o mês que vem eu quero ganhar 2.000. Daí ele não ganha 2.000, ele ganha só 1.500. Daí ele se frustra. Ou o mês que vem eu quero ir a tal resultado. Daí ele não consegue. Daí acontece, ele se frustra. E aí ele se frustra, diminui a autoestima e aí ele para de fazer o trabalho. Ou diminui a intensidade do trabalho. O sucesso está justamente o tempo, a medida desse sucesso, ou a medida com que você vai, a velocidade que você vai atingir o sucesso, justamente está entre uma caída dessa, não conseguir bater uma meta e voltar a se pôr a caminho de conquistar de novo aquela mesma meta. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um crescimento muito rápido no início, fomos 3 primeiros níveis do nosso trabalho, nós fomos muito rápidos, e depois ficamos, presta atenção, 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses sem mudar, pelo contrário, a gente caía, entendeu? Pensa você qualquer que seja o resultado que você tem, que eu não posso usar só o nosso exemplo, porque não faz sentido para você usar a nossa medição, né? Mas qualquer que seja o teu negócio, você tem um faturamento. Colocou lá um faturamento, por exemplo, nossa época era algo como 20 mil reais. E aí, já atingimos 20 mil reais. Beleza. Aí depois de 1 ano e 5 meses, a gente não conseguia sequer manter esses 20 mil reais de faturamento. Caía, todos os meses ia caindo. O que foi muito comum, eu vi isso infelizmente acontecer em várias pessoas. As pessoas chegaram a mesma coisa que nós, só que daí também tiveram dificuldades, alguns, né, nem todos. Só que nesse caminho entre você não crescer, as pessoas desistem. Isso não é para mim, isso não dá certo, isso não é tão legal, pode ser que não seja tão bom, isso é difícil. Veja só, a questão do difícil. Vou perguntar para todos vocês que não são da área médica. Fazer uma cirurgia cardíaca, sabe que é fácil ou difícil? Para mim, impossível. Mas para o meu amigo, meu amigo de infância, Dr. Carlos Eduardo Castilho, é mamão com açúcar. Por quê? Porque ele é cirurgião cardíaco. Então, o fácil e difícil é muito relativo de acordo com as competências e habilidades que você tem hoje. Agora, se você quer ter resultados diferentes, talvez você tenha que ter habilidades diferentes, coisas que você não sabe ainda hoje. E onde que mora o grande problema? É o que, talvez, de todos os desafios que eu tenho enfrentado com pessoas nesses 4 anos e meio, quase 5 anos de trabalho, com pessoas, é justamente na questão da pessoa não ter um mínimo de persistência. Veja, tem pessoas que faz 20 anos que ganha lá míseros 2 mil reais. Vou dar um exemplo. Aí, se em 6 meses ele não estiver ganhando 10 mil, ele desiste. Mas como? Não faz sentido isso. Não, mas porque o negócio é potencial, porque eu escutei que alguém ganhou 5 mil em um mês, e nos 3 primeiros meses, 10 mil, 20 mil, e eu quero ganhar 10 mil, 20 mil. Se eu não conseguir nos primeiros 6 meses, eu desisto. Que lógica que é essa, né? Ou seja, falta de persistência, falta de coerência. Porra, se você não foi competente para você ganhar 10 mil nos últimos 20 anos, o que te leva a acreditar que em 6 meses você vai ter essa competência? Não faz sentido isso. Daí a pessoa sucumbe a essa desilusão, e aí que eu falei da meta. Pôs a meta, não conseguiu, e aí não teve resiliência suficiente. Pesquise a palavra resiliência. Não teve resiliência suficiente para voltar a estar de novo no jogo, e aí desiste. No nosso trabalho, pelo menos, não existe fracasso.
As pessoas simplesmente desistem, porque não tem como perder dinheiro, não tem como você falir. As pessoas simplesmente desistem. Por quê? Porque colocaram a meta, não atingiram a meta, e aí não se recolocaram em trabalho de novo. Então, a dica de hoje sobre metas colocou uma meta, você vai falhar. Veja, vou dar um exemplo de quando você era pequeno. Você colocou a meta de andar, e você começou a andar e, pof, caiu no chão. Começou a andar de novo, caiu no chão de novo. Ah, ficou em pé de novo, foi andar de novo, caiu de novo. Já imaginou se você tivesse prostrado, ficado até nunca mais tivesse querido aprender, desejado querer aprender a andar? A tua mãe estaria te trazendo hoje numa cadeira de roda, numa cama, porque você não teria aprendido a andar. E por que na vida, em relação a dinheiro, sucesso, prosperidade, teu lado profissional, você age diferente? Fez uma vez, errou, desiste. Fez uma, duas, três vezes, não conseguiu, já desistiu. Por que isso? Se quando você aprendeu a andar, você foi mais persistente que hoje, você não tinha sequer senso, não tinha uma mente sadia ou não tinha tanta habilidade como você tem hoje. Por que isso? Porque nós não gostamos da frustração, gente. O ser humano não gosta de se frustrar. O ser humano quer, beleza, tudo dá certo todo dia. E nós temos um problema hoje como pais. Muitos pais estão criando filhos blindando eles de frustração. Não, os filhos têm que se frustrar, eles têm que saber que vão desejar alguma coisa e não vão conseguir. Isso é processo de crescimento emocional de todo mundo. Então, muita gente hoje, por não ter essa maturidade emocional, põe uma meta, não atinge a meta, 2, 3 vezes depois já desiste. Sabe quantas vezes Thomas Edison, segundo diz a lenda, né? Thomas Edison tentou melhorar o bulbo, porque a lâmpada já existia tecnicamente falando, né? Ele melhorou o bulbo. Sabe quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada funcionar? Segundo diz a lenda, 9.999 vezes. E a mentalidade dele estava tão focada no que ele queria, que ele não dizia que tinha errado 9.999 vezes. Ele dizia que, olha o que é um mindset, a maneira de pensar. Ele dizia que foram 9.999 jeitos de que a lâmpada não funciona. Percebe a diferença, não? Então, para ficar no contexto das metas, coloque metas, tente, não deu, tente de novo, até você põe uma meta até conquistar. Entende? E o que é legal? Desfrute esse processo, gente. Isso é muito legal. Eu coloquei uma meta de chegar a um nível interessantíssimo no nosso negócio em 2 anos. Faz 4 anos que eu estou no negócio e não atingimos essa meta extraordinária ainda. E daí? Nesse processo, já ganhei viagem para Las Vegas, já fui para o Cruzeiro no Caribe, vou para Disney, ano que vem vou para Cancún, e não atingi a meta que eu coloquei ainda em 2 anos. E daí? Não, isso não é relevante. O relevante é que eu coloquei um norte, um foco. E nós vamos chegar lá. Se é com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 5, eu não sei, mas nós vamos chegar. Por quê? Porque a gente tem um norte. Nós erramos, acertamos. Erramos, acertamos. Uma das grandes sacadas vou dar uma analogia. O cara estava andando por uma rua, certo? E aí ele caiu num buraco. Daí ele começou a amaldiçoar a sorte dele. Meu Deus, que azar. Caí no buraco, me arrebentei todo. E tentou uma vez, tentou duas, até que conseguiu sair do buraco. No outro dia, ele foi pela mesma rua e caiu no mesmo buraco. Daí ele, de novo, amaldiçoou a sorte dele. Mas que raiva, cair no mesmo buraco e tal. E conseguiu, até que se esforçou, saiu do buraco. E no outro dia, ele foi de novo pela mesma rua. Até que na terceira vez, ele falou, que tal se eu for pela rua de cima? Talvez não tenha buraco. E aí ele foi para a rua de cima e não tinha buraco. Então, uma das dicas nesse negócio de metas, tenha meta, tenha um método de trabalho, tentou, não deu certo, Pelo menos erre em coisas diferentes. Não erre fazendo a mesma coisa que te levou ao insucesso. Pelo menos caia em buraco diferente, né? Tentou um jeito, não deu certo, tente outro. Lembra do Thomas Edison? 9.999 jeitos e que a lâmpada não funcionava. Mas não era 9.999 jeitos iguais. Entendem a diferença? Uma coisa é você ficar persistindo no erro, né? Nós tentamos de um jeito. No nosso caso, a gente vendia os produtos, que era o nosso projeto social, e doava 100% da comissão. Aí nós começamos a perceber que isso não funcionava. Porque a gente queria ajudar as pessoas. Bom, primeiro pensamento, queremos ajudar, vamos fazer alguma coisa que gere dinheiro, vamos dar o dinheiro. Tentamos por 1 ano, caindo no mesmo buraco, para usar a mesma metáfora, né? E um dia eu percebi que andar pelaquela mesma rua e cair naqueles mesmos buracos não ia dar certo. Aí nós mudamos de rua. Ou seja, parei de dar dinheiro para as pessoas,
né, que a gente estava ajudando, eram 28 famílias, e nós começamos a ensinar as pessoas. Será que mudou o resultado? Não. Óbvio que mudou. Nós mudamos o método. Então, se você está tentando 1 ou 2 ou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ou 1 mês, 2 meses, 5 meses, não importa o período, né? De um jeito e não está funcionando, muda o jeito. Mas não desiste da meta. Qual é o problema? As pessoas, às vezes, tentam do mesmo jeito, 5, 10 vezes fazendo a mesma coisa que não está funcionando, e daí desiste. Não desista, simplesmente mude o jeito. Entende? Não está funcionando desse jeito, tenta de outro. Né? Então, eu falo que um dos meus maiores virtudes e maiores defeitos é que eu sou muito criativo. Então, eu tento de um jeito, tento de outro, tento de outro. Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu fico tentando inventar a roda, né? A dica é, coloque uma meta e não desista até conseguir. Coloque a meta e não desista até conseguir. Só não tente do mesmo jeito sempre, que talvez isso não vá funcionar. Certo, gente? Eu não sei se isso fez sentido para vocês, eu não sei quanto tempo eu tenho, deixa eu dar uma olhadinha. Eu estou no intervalo de uma terapia e outra aqui com meu filho especial, e eu trouxe ele numa terapia, eu tenho mais uns minutinhos. A dica é, põe uma meta, não desista da meta até você conseguir. Para o nosso caso, tem muitas pessoas que fazem parte do nosso time aí. Colocou uma meta de chegar ao nível X, não desista até chegar. Uma hora você vai chegar. Ninguém vai te expulsar do negócio, seu contrato não vai ser invalidado. Nada pode acontecer de ruim com você nesse processo. Ao menos que você não queira, realmente, não tenha um desejo ardente de conseguir isso. Ontem eu citei esse livro aqui, eu estou terminando de reler ele. Eu vou citar de novo. Aqui fala de desejo ardente. Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Napoleão Hill, um livro extraordinário, né? Estou relendo ele. Ele fala sobre desejo ardente, gente. O que a gente percebe? Veja só, uma pergunta que eu quero te fazer, você que está me ouvindo aí. Quantas pessoas no seu derredor aí, ao lado, que convive com você, estão determinadas, presta atenção na pergunta, quantas pessoas que você convive diariamente estão determinadas a se tornar livres financeiramente? Para não usar a palavra milionário, que choca algumas crenças limitantes. De novo a pergunta, quantas pessoas que você convive estão determinadas a se tornar livres financeiramente? Se você for sincero com você mesmo, talvez você vai chegar num número que cabe numa palma de uma mão, ou seja, 5 dedos. Talvez, se você for sincero. Ou seja, as pessoas não chegam onde querem porque simplesmente não desejam estar lá. Não tem esse ponto B desejado. Não tem essa meta de se tornar livre financeiramente. Por exemplo, não precisa ser... Estou dando um exemplo só de meta, né? Então, como não põe a meta, como não põe o desejo ardente nisso, não acontece nunca. Não vai cair um raio do céu e vai te levar para um lugar maravilhoso sem que você deseje estar lá. Entende? No máximo o céu vai acontecer isso, né? Se você for uma boa pessoa, cumprir os princípios aí bíblicos, talvez você um dia acorde e você já esteja no céu. Talvez. Né? Agora, daqui enquanto você está na terra, você tem que pôr a meta, trabalhar nela e não existe por acaso, gente. Não existe coincidência, não existe mero acaso. Do nada a pessoa se tornou livre financeiramente, do nada se tornou um cara de grande sucesso. Não existe isso. Antes de qualquer coisa, as pessoas determinaram isso. Eu quero ter isso, eu quero ter esse resultado, eu quero conquistar minha liberdade financeira, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ir para Disney, para Cancún ano que vem, que tomara que seja essa a sua meta. Enfim, de algum momento as pessoas colocaram essa meta como um desejo ardente. E aí o que fizeram? 9.999 jeitos que a lâmpada não funciona. Vão tentar trocentas jeitos de que aquilo não funciona, até encontrar o jeito. No nosso caso, felizmente é um pouco mais fácil, porque tem pessoas como eu e tantos outros que já chegaram a níveis interessantes que as pessoas querem estar. Daí é muito mais simples. Você pergunta para mim, o que você fez que deu certo? E o que seria uma boa pergunta para você fazer para mim. O que você fez que deu certo e o que você fez que não deu certo? Aí eu vou falar o que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que não deu certo. Daí você tem 2 caminhos para seguir. O jeito que funciona e o jeito que não funciona. Aí é simples, não é simples? Quando alguém já passou um campo minado e já marcou os lugares onde tem as minas, é só você não pisar nas minas. É simples, né? Então, no nosso caso, por isso que a gente tem bastante gente com resultado, bastante gente conquistando sua liberdade financeira, ganhando um bom dinheiro. Porque alguém que já fez, esse é o processo de mentoria. Mentoria é diferente de coaching. Presta atenção. Ou mentoring, que é a palavra chique em inglês, é diferente de coaching. O coaching o processo de coaching, ele é o condutor. Eu, como coach, profissional coach,
vou ser o condutor de uma pessoa para não faço mais esse processo de coaching individual, mas quando fazia, eu vou ser o condutor para ajudar a pessoa a chegar onde ela quer, do jeito que ela quer, usando as ferramentas que ela tem. O mentoring ou mentoria é diferente. Eu vou mostrar para a pessoa, isso aqui eu já conquistei, é isso que você quer? Então eu vou te ensinar a conquistar aquilo que eu já conquistei. Entende a diferença? Coaching e mentoring. São coisas bem distintas uma da outra. Então, eu deixei de fazer coaching individual e passei a fazer mentoring. Por quê? Porque o resultado que nós temos me parece ser bastante interessante, parece ter bastante gente interessada em querer. Ganhar viagens pelo mundo, um bom dinheiro, tarará, né? E liberdade financeira, parece que as pessoas querem isso. Então, eu passei a ensinar o que as pessoas, se quiserem, o que eu já fiz, né? E para mim foi mais coerente falar, ensinar aquilo que eu já fiz do que ajudar a pessoa a conquistar aquilo que eu nem tenho a menor ideia como que ela vai conquistar, certo? Exemplo disso, uma pessoa me procurava como coach. Eu quero ir para fazer um processo de coaching. Coach, a palavra coach é profissional, coaching é o processo, coach é o aluno, certo? A pessoa me procurava e dizia, eu quero conquistar minha liberdade financeira, eu entendi que você é um coach financeiro, tá? Eu quero a tua ajuda. Daí eu falava, tá, beleza. Quanto você quer ser livre financeiramente? Quero. Quanto seria ter um valor extraordinário para você? 10 mil por mês me daria uma liberdade financeira. Quanto você ganha? 2 mil. Tá, beleza. Como é que nós vamos fazer? O que você tem em mente? Não, eu quero fazer um processo de investimento. Quero começar a investir dinheiro. Daí eu falava, 2 mil por mês, se ele conseguir economizar 20%, que seria uma boa meta para crescer rápido, vai dar R$400. R$400 investido, em quanto tempo ele vai conseguir criar um volume financeiro tal que gere 10 mil por mês de rendimentos? Putz, ia demorar uns 20 anos. E eu não vou ter tempo para acompanhar o cara por 20 anos, né? Então eu preferi, ao invés disso, seria a pergunta que eu faria hoje para ele, né? Se ele me procurasse, em vez de você ganhar só os 2 mil e querer conseguir os 10 mil de resultados financeiros, durante esse processo, você não acha melhor a gente te ensinar você a ganhar dinheiro, não? Tá afim de aprender a ganhar dinheiro? Daí eu vou ensinar ele a ganhar dinheiro, ao invés só de economizar dinheiro. Porque só com os 2 mil de renda dele vai ficar difícil ele atingir a liberdade financeira. Entenderam a diferença de coaching e mentoring? Bom, entrei nesse assunto para falar sobre metas. Todo mundo, seja como coach ou seja como mentorando, ele precisa ter uma meta, certo? E a meta tem a ver com isso que eu falei, certo? Gostou desse conhecimento? Achou que faz sentido para você? Compartilhe com seus amigos, gente. Meu processo aqui não é só falar com meia dúzia de gente que é meu amigo. Meu processo aqui, meu propósito aqui é fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. Como o meu tempo está acabando, o Davi já está terminando a terapia dele, eu vou precisar encerrar a live. Mas você que gostou do assunto, compartilhe aí com seus amigos. E depois esse vídeo vai para o nosso canal no YouTube. Você pode me achar lá como Anderson Barbosa Networker, ou então, mais fácil, Anderson Barbosa Coach. Ou então, mais fácil ainda, vou deixar depois o link na descrição da live para você acessar o nosso canal, se inscrever lá toda vez, se você tiver inscrito no canal, toda vez que e ativar o sininho, né? Toda vez que eu lançar um vídeo novo lá, você recebe a notificação do YouTube que tem vídeo novo, tá? E se você comenta aí o que você achou disso, se faz sentido o que eu falei, se você discorda totalmente, se concorda totalmente, enfim, comente alguma coisa aí para a gente ter assunto para falar nas próximas lives. E se você tiver algum assunto que você achar interessante e achar que eu posso contribuir, escreva nos comentários aí, gostaria que você gravasse uma live sobre determinada coisa. E se tiver dentro do meu minha esfera de conhecimento, eu vou falar com vocês. Beleza, gente? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma excelente terça-feira e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.